Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 8 de abril e no dia 6 de abril, eu disse que era 6 de março, na verdade, me desculpem, era na verdade 6 de abril. E eu continuo meditando neste texto maravilhoso de Apocalipse, capítulo 7, verso 10, que diz que a salvação pertence ao Cordeiro. Hoje eu gostaria então de meditar com vocês nesse 8 de abril, sábado, depois de um dia de crucificação, quando Jesus foi então morto e sepultado e aguarda então a ressurreição. Ele ressuscitou no terceiro dia e amanhã, dia 9 de abril, estaremos comemorando então a ressurreição de Jesus. Paulo vai utilizar então a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus para nos falar da obra eterna de Deus em Cristo Jesus, que nós chamamos de salvação. Romanos capítulo 6, verso 1 diz, 1 e 2, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Por que Paulo vai fazer essa pergunta? Ele vai fazer essa pergunta porque no capítulo 5 ele diz que o pecado aumenta, a graça aumenta muito, muito mais. Então as pessoas vão pensar, então vou continuar pecando, porque quando tem muito pecado, tem muito mais graça. Aí ele vai falar, não, graça da graça, não graça de rir. Ele vai então dizer, isso é impossível, porque Jesus veio a este mundo, inclusive, para destruir o que nós chamamos de pecado, que vem de uma palavra grega, que quer dizer passar ao lado do alvo, perder o alvo, passar ao lado, não alcançar o alvo. O alvo em Romanos é precisamente a justiça de Deus. É essa vida com Deus que a gente tem quando nós temos Cristo Jesus. Então, por que eu vou viver no pecado se Cristo veio exatamente para destruir esse pecado? E 3 vezes aqui no livro de Romanos, no capítulo 6, ele vai mostrar que Cristo fez 3 coisas. Existem três coisas que precisamos saber. Existem 3 coisas que precisamos saber em relação ao que Jesus já fez para destruir o pecado. Ele vai então continuar perguntando, fazendo essa pergunta de retórica no capítulo 6, verso 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E ele diz, no verso 5, que é extremamente importante, inclusive nós utilizamos este texto para o nosso curso de batismo aqui na Igreja Batista da Costa Basca. Verso 5 diz, se dessa forma fomos unidos a ele, ou seja, nos tornamos uma mesma planta com ele, na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A palavra batismo aqui vem de uma palavra que quer dizer ir ao fundo. Por exemplo, quando o Titanic foi batizado no Oceano Atlântico, ele foi ao fundo do Oceano Atlântico em 1912. Quando você pula dentro da água, o seu corpo vai para o fundo da água. Isso é ser batizado. Na verdade, o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo no passado. Nós fomos batizados em Cristo Jesus. Ele não está falando aqui do batismo que a gente faz hoje, que um pastor, ou um padre, ou um religioso vai fazer hoje. Ele está falando do batismo que Deus já fez em Cristo. Nós fomos batizados na cruz, quando Cristo morreu, e ontem comemoramos, então, o dia em que Jesus foi crucificado. Quando Jesus foi crucificado, todo ser humano foi crucificado com ele. Quando ele foi colocado no sepulcro, no final da tarde daquele dia, todos nós fomos colocados no sepulcro. E quando ele ressuscitou, e amanhã estaremos comemorando a sua ressurreição, todos nós podemos ressuscitar. Mas existe aqui nesse texto de Romanos 3 verbos que são importantes para que possamos colocar em prática e entendermos o que é, na verdade, hoje a vida cristã. A primeira coisa é que precisamos saber disso. É por isso que ele fala no verso 6 de Romanos capítulo 6, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. O alvo aqui da obra de Cristo é destruir o pecado. Como que Deus destrói pecado? Deus não destrói pecado mudando o pecado de cor. Deus destrói o pecado não colocando uma roupa nova no pecado. Não existe nenhuma outra solução para
para o pecado a não ser a morte. Foi por isso que Cristo recebeu, o Espírito eterno recebeu um corpo para morrer e levar sobre ele os nossos pecados. O pecado foi destruído quando fomos batizados em Cristo Jesus, ele diz. Para que não sejamos mais escravos desse pecado, mas para que possamos ser escravos, como ele vai dizer mais tarde, da justiça de Deus. Quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. A primeira coisa, então, é que você precisa saber que você já foi batizado em Cristo Jesus. A segunda coisa é o que está no verso 11, da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Mais uma vez, morto, você precisa saber que já morreu para o pecado e você pode viver para Cristo. Você tem que considerar agora que você já morreu para o pecado e você pode viver para Cristo. Considerar, na verdade, é calcular. Ou seja, você faz um cálculo mental, espiritual, e você mede os pós e os contras, e você vai ter que tomar uma decisão. Só saber não funciona. Só saber não basta, quer dizer. Só considerar também não basta. Tem gente que sabe e que fica considerando a vida toda, mas nunca se arrepende. É o que Pedro diz na sua mensagem de Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. Arrependam-se. Deem uma volta por cima, ou seja, vocês estavam indo nesta direção, vá agora na direção de Cristo. Ou seja, aceitem o eterno projeto de Deus. E se você já está em Cristo, já aceitou o eterno projeto de Deus, você já entendeu que você foi batizado na cruz, foi batizado no túmulo, foi batizado na ressurreição. É por isso que no capítulo 6 e no verso 13 ele diz: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumento de justiça. Justiça de Deus. 3 coisas você precisa saber: que foi batizado na cruz de Cristo. Você precisa considerar que você foi batizado na cruz de Cristo. Você precisa se oferecer, porque você foi batizado na cruz de Cristo. Saber, considerar, se entregar a Cristo. Você já se entregou inteiramente a Cristo? Se você se entregar a Cristo, se você já se entregou a Cristo, você recebe em Cristo a salvação, você recebe a vida eterna. Que Deus te abençoe.